Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre um tema diferente do assunto principal, tema principal do nosso canal, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. O Carlos Ancelotti está confirmado. Ele confirmou na coletiva de manhã, né? O Edinaldo Rodrigues também confirmou a vinda do Carlo Ancelotti. Bom, é um tema principal, o foco do nosso canal também é sobre futebol e também sobre os temas do Palmeiras, do Corinthians, as notícias dos dois times, também focado um pouco sobre futebol. Carlos Ancelotti, sua vinda foi confirmado, e também, né, as 5 principais ligas finalmente da Europa. O treinador cumprirá dia 26, que será o fim do contrato dele com o Real Madrid e também o último jogo que ele vai fazer pelo Real Madrid. Provavelmente ele vai vir treinar a seleção brasileira e confirmar a lista. Eu vou começar a falar, né, eu também estou feliz igual vocês, ou aqueles que não são tão fã da seleção brasileira, talvez seja feliz, e aqueles amantes que ama a seleção brasileira, mas estão um pouco frustrados nos últimos tempos. Vamos falar de títulos do Ancelotti como treinador? Que currículo espetacular, hein? Liga dos Campeões, né? Liga dos Campeões. 5. 2003, 2007, 2014, 2022 e 2024. A do 2014, 2022 e 2024 foram pelo Real Madrid, né? 2003 pelo Milan e 2007 pelo Chelsea. Então, foram grandes conquistas feitas pelo Carlos Ancelotti, o Mundial de Clubes 2007 e os 3 pelo Real Madrid, que foi 2014, 2022 e 2024, Supercopa da Europa 2003, 2007, 2014, 2022 e 2024. Ou seja, tem 5 Supercopa, né, e Premier League 2010, né. Campeonato Espanhol tem 2, que é 2022 e 2024. Campeonato Italiano 1, né. Campeonato Francês pelo PSG 2013. Lembrando que o Carlos Ancelotti fez parte do primeiro época do PSG, quando foram comprados, né, junto com o grupo da Al-Nassr Khelaifi, não sei como pronuncia, né? E foi a primeira era de grande investimento pelo grupo Qatar, que foram feito o PSG, e ele vence o primeiro campeonato francês e depois, né, foi para o Real Madrid e conquistou o Champions, né, depois de um tempo que o Real Madrid não vence, com Cristiano Ronaldo, e monta aquele grupo conhecido como BBC, né, Bale, Benzema e Cristiano. Campeonato Alemão 2017 pelo Bayern, Copa Inglaterra 2010, Copa Itália 2003, Copa do Rei 2014 e 2023 pelo Real Madrid, Supercopa da Espanha pelo Real Madrid 2022 e 2024, Supercopa da Alemanha 2016 e 2017, Supercopa da Inglaterra 2009 e Supercopa da Itália 2004. Essa análise do Ancelotti para a seleção brasileira, né? Temos que entrar em vista de como foi as coisas, onde em 2023 o Edinaldo Rodrigues disse que está acertado com o Ancelotti, mas o Ancelotti acaba renovando o contrato com o Real Madrid, né? Lembrando que talvez a temporada do Ancelotti, né, depois de estar com o Real Madrid na semifinal do Champions para 2024, né, que Real Madrid vence o Champions contra o Borussia Dortmund, né, e Edinaldo consequentemente no metade foi afastado e Ancelotti estava bem no Real Madrid, então não tinha nenhum motivo para o Ancelotti sair. De fato, temos que elogiar. Eu sou um grande crítico do Edinaldo Rodrigues por várias decisões dele, né? Principalmente
em esperar demais trazer o técnico, depois acabar no braço do Dorival, que para mim não tinha condições de treinar a seleção brasileira, porque você promete o Ancelotti e acaba com o Dorival Júnior, não era ideal, e esperar demais. Você teve Ramon, você teve Diniz, você teve Dorival. Em um ciclo de 3 anos, você teve 3 treinadores, e também o resultado do Sub-17 não foi bom, o resultado da seleção brasileira Sub-20 não foi bom, a seleção feminina até que o Brasil teve conta, principalmente falando de olímpicos, né? A qual a seleção brasileira chegou na final e perdeu para os Estados Unidos, né? Foi bem, né? Inclusive foi uma campanha boa, mas a seleção brasileira, né, em todo, não classificou para jogar Jogos Olímpicos no masculino, né? Acabou indo Argentina e Paraguai. Então, a seleção brasileira de um ciclo cheio de fracassos, digamos assim, mas que já não era grande coisa antes do Edinaldo Rodrigues, né? Algumas decisões questionáveis de arbitragem, né? O retrocesso de arbitragem, né, no futebol brasileiro é questionável. Os problemas que envolvem em campos, os problemas que acontecem no futebol brasileiro dia a dia, né? Acontece, então, as críticas ao Edinaldo têm sido um questionamento. No entanto, devemos elogiar o Edinaldo Rodrigues com o acerto com o Carlo Ancelotti, né? É um treinador que, na minha opinião, nesse momento contratado com maior currículo. Ele é campeão em 5 principais ligas da Europa, né? O Zagallo consegue chegar nesse patamar na seleção. Eu acho que ele já foi campeão do mundo como jogador, mas depois ele vira treinador. E ele, depois de tomar a seleção brasileira, ele se torna um treinador com um grande currículo e grande passagem, e se torna também o treinador mais vencedor da história da seleção brasileira, o Zagallo. O Felipão também. O Felipão tinha ganhado títulos, né, importantes pelo Grêmio, pelo Palmeiras, e acaba indo para a seleção brasileira, e ele se torna esse treinador de grife mundial que acaba se tornando, no caso do Felipão. Mas no caso do Ancelotti, o Ancelotti já vem sendo um grande nome, né, de grande currículo. Talvez um treinador com mais peso curricular para treinar a seleção brasileira, não tem dúvidas, mas para treinar uma seleção também, porque o Scaloni pega a seleção e agora se torna unanimidade, um grande treinador. Depois, né, agora, porque ele acaba sendo campeão do mundo, né, o treinador da Espanha, né, então, que a gente fala também, acaba se tornando vencedor, né, que foi no caso do Vicente Bosque, né, ele também tinha um nome de um peso muito grande por ter sua passagem no Real Madrid, e acaba vencendo o período histórico pela Espanha com um Mundial e também uma Eurocopa, né, da Espanha, né. E de fato o Ancelotti vem, né, o treinador desse prateleira, como o Ancelotti, como o Jürgen Klopp, como o Johan Cruyff, né, não acostuma a treinar a seleção brasileira. Pep Guardiola, né, Mourinho, não acostuma a treinar uma seleção, né, e o treinador do peso do Ancelotti treinar uma seleção é algo diferenciado. A gente fala, né, vamos escolher um treinador que a gente tem condições de trazer, né, porque muitos não acreditavam, como Jorge Jesus, Abel Ferreira, que é o treinador que aceitaria treinar a seleção brasileira. Não, o Edinaldo foi ousado e foi bater no mais difícil, que é o Ancelotti. Você espera ele em 2023 para 2024, né, ele acaba ganhando o Champions pelo Real Madrid 2024 e é difícil ele vir, né? Na época, você está ganhando Champions no maior clube do mundo, né? Então, é difícil elogiar o Real Madrid com essa camisa, mas faz parte.
E você vai sair como? Você acaba renovando o contrato, né? Essa temporada não foi bem e Real Madrid funciona desse jeito e você tem chance. O Edinaldo foi lá e deu o bote e conseguiu. Então, um elogio para o Edinaldo Rodrigues. Eu não sei se vai ter outros elogios no nosso canal, né? Mas quando um incompetente faz uma coisa, várias coisas, decisões erradas, a gente critica, mas quando acerta, a gente tem que elogiar. Os privilégios do Ancelotti, né? Como dizem aqui, Ancelotti, ele vai receber cerca de 4 milhões por mês, segundo o jornalista Lauro Jardim. Isso, né? 50 milhões se tornará treinador mais pago da seleção e receberá o dobro do Tite, né? É uma premiação justa por um treinador do currículo dele também. Ancelotti passará a viver no Rio de Janeiro para ficar perto do CBF, mas de acordo com as fontes, né, famosas, de acordo com o Benja, ele vai morar na Europa. Eu não vejo problema nisso, né? Porque o treinador da seleção argentina, campeão do mundo, ele mora na Espanha, né? Então não vejo problema de ele morar na Europa, né? Um outro jogo importante que ele vai, né, acompanhar no futebol brasileiro, pode viajar, vir aqui, pegar jatinho, vem aqui e ter um plano de saúde, terá direito ao plano de saúde internacional pago pela CBF, justo, cabido para um treinador com o currículo dele, certo? Então, assim, o Edinaldo Rodrigues fez um golaço, a CBF fez um golaço, a seleção brasileira masculina deveria ter um treinador estrangeiro há muito tempo, desde a Copa de 2010, foi enfoscando. Seleção feminina já tinha treinador estrangeiro. As seleções de outras modalidades, né, como vôlei, entre outras competições, dizem que já tinha treinador estrangeiro. A seleção feminina tinha um treinador estrangeiro, né? Assim, Ancelotti é um treinador, né, que, digamos, tinha treinado Real Madrid, foi pro Bayern em 2017, né? Chegou nas quartas semifinais contra o Real Madrid, um jogo muito reclamado pela galera do Bayern, principalmente pelo Arturo Vidal. Depois o Ancelotti acaba de treinar no Napoli, né, que foi razoável, depois vai pro Everton, e você pensa, será que o Ancelotti vai acabar regredindo na carreira e faz o que o Mourinho faz, vai para um campeonato menos expressivo ou vai para equipes menores, como o Mourinho fez? Mourinho hoje trabalha na Turquia, né, e foi para Roma também recentemente, né? E você pensa, né, o Everton, ele faz um trabalho bom, né, ele consegue fazer James Rodrigues jogar pelo Everton, mas ele volta para o Real Madrid e muitos ficam surpresos, né, do Ancelotti, né, ser contratado, né? Depois da saída do Zidane, Ancelotti volta para o Real Madrid, ele resgata os jogadores que não estavam tendo confiança como poderia ter, como é o caso do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior era um jogador muito sem confiança, né? Inclusive teve lance emblemático do Benzema, né, que vocês sabem o que aconteceu, e é um jogador que faltava confiança, e hoje Vinícius Júnior é um dos melhores jogadores do mundo, né? Foi o melhor jogador do mundo na temporada passada, inquestionável, vencendo ou não bola de ouro, né? O Rodrigo fez um grande jogos, como fez contra Manchester City, como fez contra, né, vários jogos importantes, né, que ele entrou pelo Real Madrid, principalmente na temporada 22, ele entra no segundo tempo e muda vários cenários do jogo. O Real Madrid é campeão do Champions contra Liverpool 2022 com gol decisivo do Vinícius Júnior, ou seja, o Ancelotti tem um pensamento claro de ter um equilíbrio defensivo e ofensiva. Ele é um treinador que adota essa metodologia equilíbrio defensivo e ofensivo, né, na defesa, coisa que Dorival não teve e coisa que Diniz não, muito menos teve, né? Dorival, a seleção brasileira do Dorival tomava muito gols, né? A seleção do Tite é mais equilibrado, né? Prega esse estilo defensivo. O Ancelotti é um treinador que eu sempre peço que um treinador tenha, né?
de não necessariamente extrair um pensamento de filosofia de jogo ofensivo, senão de ter uma ideologia de jogo, mas extrair o melhor dos nossos jogadores, como faz o Hans Flick, faz o Rafinha jogar uma grande temporada, faz o Ferran Torres fazer gols decisivos, faz o Pedri se tornar um dos melhores meio-campo e um cerebro de uma reencarnação do Xavi e Iniesta, faz o Yamal ser craque. Yamal já era craque, né, com o Xavi, sendo importante aos 17 anos. Hoje é o melhor jogador do mundo, que encanta o mundo. É extrair o melhor dos jogadores, e o Ancelotti sabe muito fazer. E o outro ponto positivo do Ancelotti é ter uma boa gestão do grupo. O Ancelotti é um jogador, é um treinador, né, que ele não confronta os seus jogadores como o Jorge Jesus acredita que deve fazer, né? O problema com o Neymar, né? Então, assim, confrontar meus jogadores, como o Luxemburgo gostava de fazer com Marcelinho Carioca, como fez com o Ronaldo Fenômeno. O Ancelotti já, inclusive, conversou com jogadores importantes, né, entre ele Casemiro e Neymar, e ele acredita de que possa, né, ele é um treinador que tem um equilíbrio defensivo e extrair o melhor dos meus jogadores, escalar o jogador em sua posição, como fez com o Vinícius Júnior, e fazer esse jogador ter o melhor desempenho possível. E provavelmente acreditamos que Casemiro será convocado, e ele é um treinador que, né, acaba com esse pensamento de vários torcedores e galera da imprensa de que existe esquema do empresário, né? O Ancelotti não vai aceitar de jeito nenhum que CBF, Ginaldo ou algum pessoa da diretoria interfira na possível escalação ou convocação, quando que é um problema já reclamado desde 2010 com o Dunga, com o Tite, com outros treinadores, que as pessoas falam, não tem esquema de empresário, não tem. Ancelotti não vai permitir de jeito nenhum. Um treinador com o grife dele jamais vai ter esse tipo de coisa. Ele vai convocar jogadores de acordo com o pensamento dele sobre o futebol, do estilo de jogo dele e método do trabalho dele. Então, ele é um treinador que prega esquema defensivo, ele pode jogar de 4-3-1-2, 4-3-3, alguns reclamam de falta de invenções táticas, mas é um treinador que consegue ter uma boa gestão do grupo, é um treinador que consegue tentar o máximo de extrair o melhor futebol dos seus jogadores, e não é um treinador que está escanteado, como muitos falam, né? É um treinador que recuperou o seu trabalho nos últimos anos no Real Madrid, né, extraindo dos jogadores que não estava tendo muita confiança com o seu antecessor, que era o Zinedine Zidane. Alguns jogadores, inclusive, acabou indo para treinar o Real Madrid Castilla, que é o caso do Rodrigo, né, entre outros jogadores, e ele consegue reinventar algumas, né, ele conseguiu extrair o melhor do Valverde, ele conseguiu extrair vários jogadores, né, jovens. E é um treinador da Europa, dessa safra europeia, que tem o melhor relacionamento com os jogadores brasileiros. Se tem um que não tem relacionamento boa com os brasileiros, é o Van Gaal. Mas nesse caso, o Ancelotti é um treinador que tem uma boa relacionamento com os jogadores brasileiros. É o melhor nome possível para a seleção brasileira, porque é um cara que mais se deu bem com os jogadores brasileiros. Então, o CBF fez um golaço, né? Fica aí uma incógnita também de que um treinador estrangeiro grande sucesso, né, na Europa possa dar certo na seleção. Nem que sempre você não tem dia a dia do clube e acaba falta de tempo para treinar também é uma dificuldade. Por exemplo, o Luiz Henrique, o grande treinador do PSG hoje, né, que joga melhor futebol para muitos, principalmente na Champions, ele não tem feito um grande trabalho na Espanha, né? O Hans Flick não fez um grande trabalho na seleção alemã na última Copa, mas é um treinador que no clube, no Barcelona, fez uma temporada muito boa e resgatou a confiança que o Barcelona precisava. O Ancelotti resgatou essa confiança pós-Cristiano Ronaldo. O Ancelotti conseguiu resgatar essa confiança
dos torcedores e extrair o melhor dos seus jogadores, né, na sua volta no Real Madrid e consequentemente na seleção brasileira tem tudo para dar certo, né? Se não dá certo, eu acho que a seleção brasileira poderia fechar portas, né? E CBF poderia mudar de nome, né? Faz o que quiser, então muda de nome, né? Essa questão que eu falo sempre. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, até mais, tchau!